Olá, seja bem-vindo à STP-TV. O programa de hoje vai focar o tema Democracia, Academia e Reflexões Políticas. Comigo tenho Walter Vera Cruz, autor de uma tese ligada a esta temática. Antes do debate, fica uma reportagem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Os direitos cívicos consistem nas proteções e privilégios a que todo e qualquer cidadão deve ter direito e acesso por lei. Estes mesmos direitos, ao contrário dos direitos humanos, são estabelecidos pelas nações. Diáspora é um substantivo feminino com origem no termo grego diaspora, que significa dispersão de povos, que pode ocorrer devido a motivos políticos ou religiosos. Certo é que com uma dispersão tão grande da população por todo o globo, falar de direitos cívicos é sem dúvida relevante. Coisas como o direito ao voto, que é um direito básico, devem estar ao alcance de todos aqueles que, mesmo longe do seu país, têm direito a ser interventivos e a participar nas políticas sociais, económicas e culturais. Será que em pleno século XXI ainda existem disparidades no que diz respeito ao acesso a estes direitos? Quais os desafios para as diásporas? Questões atuais e pertinentes que serão debatidas na emissão de hoje da STP-TV. De regresso, como disse, tenho comigo Walter Vera Cruz, mestre, que fez uma dissertação, que é uma reflexão académica, a sua tese de mestrado, sobre a democracia em São Tomé e Príncipe. O título é Democracia em São Tomé e Príncipe, Instabilidade Política e as sucessivas quedas dos governos. Esse é o título da tese. Tratando-se do assunto que marcou os últimos, eu ia dizer os últimos 2 anos, mas não, marca o cotidiano da nossa democracia desde sempre, com a proliferação de quedas e de dissoluções quedas de governo e dissoluções da Assembleia. Parece-me que podemos encontrar aqui algumas respostas do ponto de vista académico para essa situação, que é uma situação que, do meu ponto de vista ainda, e do ponto de vista de muitos santomenses, não sou eu a pensar nisto, marca muito do nosso subdesenvolvimento e do nosso atraso político, social e económico. O Walter já é a segunda vez que está aqui comigo. Da primeira vez esteve a comentar umas sondagens pré-eleitorais, relativamente às últimas eleições legislativas. Eu achei por bem trazê-lo de volta, porque depois de ler essa tese ficaram muitas coisas na cabeça e tinha mesmo a necessidade forte de conversar com o Walter sobre o conteúdo do seu trabalho académico. Walter, obrigado. Obrigado eu pela oportunidade que me dão de poder colocar aqui, explanar aqui aquilo que foi feito academicamente, não é? E poder trazer isso para São Tomé e Príncipe. Aqui uma coisa, enfim, podemos começar a conversa logo por aí, que é o facto de muitos são tomenses estarem a fazer mestrados e até pós-graduações, ou seja, produzir conhecimento nas academias, e a verdade é que isto não tem servido nada ao país. Não tem servido ao país como reflexão, não tem servido ao país como suporte de decisão política ou outra qualquer, decisão técnica, também não tem servido muito ao país do ponto de vista do debate, tanto debate político como social e até cultural. Como é que tu achas que se pode eventualmente dar a volta a isto? Eu já sei que uma das formas é trazer-te aqui e falarmos sobre o assunto. Isto é uma das formas. Mas outras formas, o que é que tu achas que se pode fazer para tornar isso mais acessível? Não é? O primeiro passo, sim, temos que, acima de tudo, fazer o que estamos a fazer, divulgar, não é? Divulgar. E não termos receio de colocar ao público aquilo que nós fazemos, não é? Acima de tudo, porque quando colocamos aquilo que fazemos, estamos sujeitos a críticas e análises que, de qualquer forma, só contribuem para tornar mais rico aquilo que nós produzimos. É ter cultura de que aquilo que se faz é percebido para São Tomé e Príncipe. Eu podia ter escolhido outro tema qualquer na faculdade e trabalhar, se calhar era mais fácil fazê-lo aqui em Portugal, um tema relacionado com Portugal, onde tem matéria-prima, tem instrumento para análise. Mas preferi escolher o tema e fazer para contribuir para São Tomé e Príncipe em termos de análise, em termos daquilo que é preciso para nós encontrarmos o caminho necessário para desenvolvimento em São Tomé e Príncipe. E o que é que podemos fazer? É as pessoas estarem disponíveis
reunir e encontrar forma de publicação, de trazer à baila aquilo que se faz na faculdade, aquilo que se produz, aquilo que se escreve, aquilo que nós, como santomenses, temos colocado à disposição de todos para São Tomé e Príncipe, né? Digamos assim. Existe uma coisa, e tu afloraste, que é a ideia de que normalmente quem produz essas teses, mestrado, doutoramento, pós-graduações, o que seja, qualquer tipo de pós-graduação, digamos, muitas vezes esconde o seu trabalho. Esconde o trabalho exatamente com medo principal, suponho eu, da autoria, não é? De proteger a autoria, pronto, um medo legítimo, um receio legítimo. E segundo, também esconde por uma coisa que tu disseste, que é o quase que pavor à crítica, quase que pavor ao contraditório, quase que pavor à exposição pública da sua própria reflexão. Isto é um pouco São Tomense, né? O São Tomense é um pouco assim, né? Um pouco avesso ao conflito no bom sentido, ao conflito intelectual, a reflexão conjunta, a dissensão, a distinção de ponto de vista. No teu caso, como é que tu verias? Isso tem que estar disponível para acesso a mais pessoas, que eu acho que há aqui algumas conclusões, que já falamos sobre elas, que têm mesmo que ser disponíveis, porque é uma tese com um ponto de vista muito pessoal. Mas o que é que se passa connosco que é para termos esse tipo de receios? Tínhamos de fazer análise em termos social, fazer trabalho no terreno para percebermos isso melhor, mas de qualquer forma eu penso que está muito relacionado com a nossa maneira de ser e estar. Não é? Acima de tudo, receio, no meu ponto de vista, isso é uma opinião própria, receio de crítica, não é? Mas nós não podemos ter receio de crítica se nós pretendemos evoluir, pretendemos fazer mais do que aquilo que fazemos. Porque nós podemos pensar que aquilo que fazemos é o melhor, mas não, após crítica, após análise dos outros, podem contribuir de forma positiva para aquilo que nós queremos trazer ao público. A única coisa que eu mantenho, e eu acho que eu estou a fazer este caminho e provavelmente irei receber muitas críticas em relação ao trabalho, mas não tenho receio nenhum, porque acima de tudo penso que depois das críticas é publicar, tornar isto em livro, não é? Apesar que o trabalho é de 40 páginas, depois de crítica e receber mais subsídio, é aquilo que se diz em São Tomé, é subsídio, torná-lo possível a publicação em livro. Para isso, acima de tudo, é deixar aquilo que fazemos a critério dos outros para poderem analisar. São Tomé e Príncipe, se calhar não temos esse hábito, mas vamos ter que passar a ter. Porque é importante. Não se faz coisas boas ou não se faz nada neste mundo se nós não tivermos contribuição dos outros, independente das nossas ideias. É uma coisa curiosa, porque eu olho para outros países com a nossa dimensão, e eu tenho a tendência para comparar com o que é comparável, e vejo que existe muitos repositórios de teses, de estudos, de reflexões sobre esses países. Não quero falar de Cabo Verde, porque é um caso. No caso de Cabo Verde até encontramos teses e reflexões sobre São Tomé e Príncipe, teses comparativas. Também temos, enfim, ultimamente 2 casos de teses comparativas em sentido inverso, não é? O Armindo Espírito Santo e o quem é que fez a tese de doutoramento? Cyber? Não, o Cyber também está a fazer uma tese de doutoramento nesse sentido. Acho que a Brice de Brito também vai mais ou menos pelo mesmo caminho. O Aires Burzaca fez a tese de doutoramento dele também por essa via. Portanto, o que eu quero dizer é que Cabo Verde, Seychelles, Maurícias têm muitos repositórios sobre estudos feitos por eles próprios ou por nacionais desses países, criando assim uma espécie de massa crítica que é obviamente necessária até para contribuir para as decisões dos políticos. Claro, não é? Mesmo com esses exemplos, temos essa dificuldade, porque eu não conheço nenhum repositório de teses e reflexões de São Tomenses, sobre São Tomé e Príncipe. Eu vou começar por onde comecei na dissertação.
que a dificuldade que se tem de encontrar matéria-prima para se trabalhar São Tomé é extremamente difícil. Eu lembro-me da tua aflição quando começaste a fazer isso, dos telefonemas e de falarmos, e para onde é que eu posso ir buscar tal, onde é que eu posso ir buscar, vou por esse caminho, vou por ali. Enfim, é preciso dizer que falámos muito enquanto ele foi fazendo a tese, mas sobretudo falámos da necessidade de haver dados, né, para trabalhar a tese. Mas continua, desculpa. Sim, nesse sentido. Há uma... Penso eu que a questão principal se centra em organização, não? Porque eu sei que São Tomé já se faz mestrado e tem que se encontrar uma forma de colocar isso ao público, disponível para todos. Por exemplo, a minha dissertação, mais alguns dias, ou já deve estar, o Esquité põe à disposição de todos, podem consultar dentro daquilo que é possível, não é? Consultar. Portanto, São Tomé já se faz mestrado, eu vi através da TVS, pessoas a defenderem a tese de mestrado. Portanto, nós temos que arranjar alguma forma de colocar isso à disposição de todos. Até porque existe aqui para além de tudo aquilo que nós estamos a falar, da massa crítica e também da exposição e de assessoria quase gratuita no apoio às decisões políticas e não só, mas também existe aqui uma outra coisa que, se calhar, que os produtores destas reflexões, os produtores dessas teses, não pensam, nem pensam em termos coletivos, que é quanto mais acesso à informação tiverem, por exemplo, eventuais investidores, melhor é, porque eles fazem uma análise de risco a partir desses elementos que existem, sejam negativos ou sejam positivos. Qualquer pessoa que faça análise está capaz de daí retirar conclusões. E nós, nem sequer essa perspectiva, conseguimos entender a necessidade de expormos as nossas reflexões. Mas continue. Voltando à questão da disponibilidade da matéria-prima, digamos assim, para o trabalho, a minha orientadora da tese, a primeira pergunta que ela me fez é: mas tu consegues ter? Há alguma coisa? Onde é que vais buscar? Por este caminho consegues, Walter? Porquê? Porque mesmo em termos académicos, os professores não têm a matéria, porque eles... Esta dissertação, em termos de percurso e a construção que se fez, é uma novidade para a minha professora. E ela até teve que recorrer a alguns professores no sentido de me dar mais algumas informações, porque não há coisas sobre São Tomé e Príncipe. Eu duvido muito que a questão principal seja trabalho, porque deve haver. Não há essa matéria-prima disponível para todos. Uma coisa simples. Agora não é internet, meus senhores, isso é colocar a internet, isto está simples, é prático, e vamos lá buscar sem problema nenhum. Isto fica para todos, agora não pode ficar para 1, 2, 3. Isso não serve para Santo Tomé. Como se isso fosse, sei lá, o quê. Isso não serve para Santo Tomé e Príncipe, não é? Não serve, não, de forma alguma. Não. E a nível de conteúdos, por que a opção por esse tema? Intimamente, o que é que te motivou a escolher isto? A democracia em São Tomé e Príncipe, instabilidade política e as excessivas quedas de governos. A minha introdução, eu já disse, do meu ponto de vista, o que é que me motivaria a minha. Agora quero saber o que é que me motivou a ti. Como ciência política, o mestrado de ciência política, o próprio mestrado dava uma indicação para escolher algo ligado à democracia, coisas deste género. E ao longo do percurso do mestrado fui pensando, mas para que lado é que vou? E aconteceu algo, não sei bem o certo, se eu vi na televisão ou não, a falarem da queda do governo, o governo da ADI, e depois com o resumo que se fez, que são sucessivas quedas do governo, já há 23 anos e o país não consegue ter um governo estável. Que termine o mandato. Que termine o mandato. Então é por aí que eu vou começar. Já nem sabia qual era o processo que se ia fazer. E foi por aí que comecei. Fui fazendo pesquisa, encontrei um livro do Cyber, que é Camaradas e Compadres, agora não sei o título, Compadres e Camaradas, qualquer coisa assim desse género. Qualquer coisa desse género. Fui ler,
Disse, olha, pronto... compadres, camaradas e primos. Assim. Qualquer coisa desse género. Compadres, primos e camaradas. Qualquer coisa desse género. E comecei a ler. E pronto, a partir daqui deu o bichinho. Disse, não, vou trabalhar sobre a democracia em Santo Tomé e Príncipe. E depois li também o do Espírito Santo. Qual deles? O Armindo Espírito Santo ou o Carlos Espírito Santo? Não, Armindo Espírito Santo. Dois livros dele, li. O Armindo Espírito Santo trata mais sobre o aspecto económico, né? Mas pronto, com algumas referências de estabilidade, alguma questão de um discurso muito constante nele. Alguma questão de corrupção. Ao longo das leituras, bom, mas não há justificação porque das sucessivas quedas do governo. Então vou por este caminho, vou tentar trazer algo novo para Santo Tomé e Príncipe para nós percebermos porque das sucessivas quedas do governo. Foi nesta questão, neste caminho que fiz. Então cá está o resultado do trabalho. Apesar de ter-me surpreendido também o próprio resultado do trabalho, não é? Porque não estava à espera de encontrar este caminho. Mas eu tive muitas dificuldades. Eu não queria estar aqui a referir-me sobre os obstáculos que tive, mas em Santo Tomé e Príncipe há pouca gente disponível para dar entrevista, digamos assim, para contribuir para algo académico. E ao longo do percurso tive que ir para Santo Tomé e Príncipe fazer entrevista, não é? E contactei umas ou duas, três pessoas que não quiseram contribuir, porque não sei porquê, mas não deram justificação, não o fizeram. E próprio Presidente da República, eu tenho uma pessoa que trabalha na presidência, não é? Falei com a pessoa, o tempo era curto, não podia seguir os protocolos normais, que isso levava... Tiveste que encurtar o caminho. Tive que encurtar o caminho, compreende-se nesse sentido. E deixei ficar uma carta e até hoje não tive resposta. Já tenho a dissertação pronta, mas não é para aí que o trabalho não foi feito. Mas é só para nós vermos como é que as coisas acontecem em Santo Tomé e Príncipe. Não ajuda muito. As fontes não são... Não. Sejam escritas, seja por entrevistas, por inquéritos, não chegamos lá assim. Se eu seguisse o protocolo normal, não era possível, porque 15 dias, 20 dias em Santo Tomé e Príncipe não era todo possível entregar a carta, esperar para o Presidente receber e depois dar resposta. Isto não dá. Então temos que seguir o tipo de procedimento. E conseguiste ter os primeiros ministros? Sim. Não entrevistei os ex-primeiros ministros porque havia muita matéria escrita online, digamos assim, disponível. Então optei porque o próprio trabalho seguiu essa metodologia, não é? Alguns aspectos de análise de conteúdo existente disponível online e outra componente era entrevistar as pessoas para ajudar na análise do trabalho, não? Por exemplo, como Tomé Vera Cruz tinha muita coisa escrita, tanto é que na demissão de Tomé Vera Cruz fez uma carta e explica lá quase tudo. Estava lá tudo. O Patrício Trovada também é um homem do nosso tempo, utiliza muito a internet e está tudo disponível. Portanto, Damião Vaz de Almeida também havia alguma coisa escrita. Sim, que havia. Portanto, foi a partir destes dados existentes, ou outros que eu agora não tenho, tinha que estar a ver aqui na dissertação. Mas, por exemplo, o Liberato Muniz, que é o assessor do Presidente da República... Conselheiro de Estado. Conselheiro de Estado, desculpa lá, Conselheiro de Estado, também me deu algum apoio em termos de entrevista e alguns, por exemplo, o ex-presidente da Assembleia Nacional, o Leonel Mardalva também contribuiu, Albertino Bragança... um cabo-verdiano, que é o André Cursinho Tolentino, também contribuiu, deu entrevista no sentido da dissertação. O Liberato Muniz, Filhinho de Costa Alegre, e Dalina Sanches, que é uma doutora que tem muitos trabalhos publicados sobre Santo Tomé e Príncipe. Portanto, o trabalho seguiu esses parâmetros, seguiu esta linha, para depois trazer o conteúdo necessário para a análise. Não é? Foi assim que contribuímos. Portanto, é preciso dizer que o trabalho, a reflexão, cinge-se ao período 90-2014, ou seja, na Segunda República. Essencialmente, a Segunda República.
Mas também é preciso dizer-se, e obviamente tu tens essa noção, porque estudas no fenómeno político, a nossa instabilidade política já vem da Primeira República. Independentemente de ter sido uma ditadura, era uma ditadura com muita instabilidade política. Ao contrário, por exemplo, do caso cabo-verdiano, em que era uma ditadura, enfim, por muito que se queira arranjar atenuantes, era uma ditadura, e uma ditadura em que a estabilidade política marcou o seu perfil, não é? Um único primeiro-ministro, em muitas pastas, um único ministro durante os 15 anos. Esse era o caso cabo-verdiano. No nosso caso, era um corrupio e um carrossel de mudanças de pastas, saídas e entradas, e, portanto, nunca sequer houve oportunidade de definição de políticas, e definição para execução de políticas, desde a Primeira República. Na Segunda República é o que nós sabemos. Também recolheste dados sobre a Primeira República? Sim. O trabalho não estava destinado a fazer análise sobre a Primeira República, mas era preciso, antes de tudo, compreender o que é que aconteceu na Primeira República. Então fez-se a partida uma recolha de informações que havia disponível, claro, para nós percebermos o que é que realmente tinha acontecido no regime monopartidário, em que o atual Presidente da República, que é Manuel Pinto da Costa, liderou até 1989, digamos assim, na altura que dá a primeira Conferência Nacional para até porque nós fomos os primeiros, não é? a fazer este corte. E então... Os primeiros naquela leva de democratização. Sim. E países de língua oficial portuguesa. Países africanos. De língua oficial, os primeiros, definitivamente. E o que é que eu consegui tirar dali? É que neste período houve um período de instabilidade constante, em que o clientismo político era marcante, né? O partidário era marcante, e que havia muitos em que não persistia a liderança de pouca qualidade. Persistia a liderança de pouca qualidade em termos de empresas estatais, empresas ligadas ao partido, digamos assim. E houve um período em que até a tentativa de golpe de Estado foi dito, e que o falecido, porque agora não me lembro o nome, não é? O doutor, que é médico, o falecido médico. Diz que é na Primeira República? Primeira República. Até chegou a ser presidente do partido do MLSTP. Que é Guadalupe Seita? Não, aquele que lançou um livro antes da morte. Ok. O Carlos Graça. Carlos Graça também teve... Mas está estranho, Guadalupe Seita, felizmente ainda vivo, não é? Foi. Ele, mais o presidente, o primeiro presidente da República, de 1990, não é? O Trovoada, estiveram envolvidos por uma tentativa de golpe de Estado, não é? Penso, e foi ali descrito um momento de instabilidade constante, quando havia uma liderança em que nem sequer havia necessidade para isso, não é? Não se percebe porque destes problemas. Referente, não só é referente ao período depois de 1975, como também constatei que antes da independência, mesmo no processo da construção do MLSTP, havia problemas de instabilidade. Pela própria liderança, que o Trovoada foi chamado, indicou no livro de Carlos Graça. Estou sempre a referir que eles trabalham no trabalho académico e não há invenção. É preciso fazer referência às fontes, para não pensar que há invenção, não é? No livro de Carlos Graça, ele cita ali que indicou o Manuel Pinto da Costa como possível secretário-geral do partido, porque era considerado pessoa moderada, pessoa que não pertencia a nenhuma fração, então era mais fácil congregar as duas partes, mas não, pelo visto não foi possível. Ainda assim. Mas é curioso também que mesmo há quem defenda que isto ainda vem de antes. Porque se formos a ver o histórico dos governadores daquela
província, aquela província de São Tomé e Príncipe, verificámos que houve ali também um corrupio tremendo de governadores, até mais ou menos os anos 50, 60, que foi quando começou a estabilizar-se a permanência dos governadores lá. Bem, para além de toda a questão de não se adaptarem para o país, ao clima, ou isso, também havia a questão da conspiração dos locais relativamente às pessoas que eram enviadas para São Tomé e Príncipe. Né? Isso carecia de aceitação, obviamente, dos roceiros e blá, 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 a história que é a nossa história. No entanto, vamos cingir-nos aqui ou centrar-nos nos conteúdos da tua tese. 1990, 2014. Ainda tens a noção de quantos governos é que tivemos nesse período? 17 governos. Se não me falha, eu acho que eu na dissertação chego a colocar o número de governos, mas parece-me ser 17. Colocas. Sim, são 15. São 15 mais 2 governos de iniciativa presidenciais. Impressionante. Portanto, é impressionante. E, em 24 anos, 17 governos. Não há nenhum país que consiga desenvolver com este modelo de governação. Portanto, foi a partir destes dados que eu disse, não, vou tentar trabalhar isto e encontrar uma resposta. Não é um trabalho acabado, evidente, não é? Mas é um contributo para nós podermos perceber realmente o que é necessário, para nós corrigirmos os erros, não é? E tu achas que com a alteração, ou seja, com a reforma, a revisão constitucional, com a última, 2003, em termos constitucionais, vamos começar aqui pela questão da forma. Achas que foi suficiente, ou já se fez o suficiente com essa revisão, ou ainda é possível melhorar-se? Há uma coisa que eu sei, que desde 2003 para aqui, que ainda assim as quedas são menos gravosas, porque a Constituição anterior quase convidava os presidentes a fazerem cair os governos. Não, eu costumo falar isto com os meus colegas da faculdade, é que o que nós temos está a nível de qualquer país democrático. Portanto, o que tínhamos antes e o que temos agora. Estamos a nível de qualquer país democrático. Agora, o que é preciso é os nossos governantes, as pessoas que estão no poder, saber interpretar e saber dar o melhor caminho àquilo que nós temos. Antes, eram os presidentes que ditavam as regras em termos das demissões do governo. E, a partir de 2003, tem havido outro tipo de protagonista, que é a Assembleia Nacional. Portanto, indo para aquilo que se produziu na dissertação, tanto no período até 2003, com a alteração da nossa Constituição para o regime semipresidencial de pendor parlamentar, depois de 2003, é evidente, não é? O protagonista passou a ser, como eu já havia dito, os protagonistas passaram a ser os deputados, digamos assim, os partidos políticos, mas há sempre um fator-chave, que é o Presidente da República. Porquê? Porque o Presidente da República tem o papel, que é o maior de todos, que é, eu vou utilizar a expressão, se calhar não mais adequada para este momento, para acalmar a malta, não é? E não tem sido assim. Essa é uma das tuas conclusões. É preciso dizer que já entramos nas conclusões da tese e ainda bem que já entramos. Não tem sido assim. Porque não analisei aquilo que vou dizer, mas pronto. Numa das dimensões, que é a última, na qual não está aqui em termos de análise na dissertação, que é a última dimensão, que é da ADI, o atual Presidente da República, numa entrevista que dá à RDP África e RTP África, diz claramente que a moção de censura é um elemento, é normal, não estou a reproduzir as palavras, mas é normal, é democracia. Ninguém diz o contrário. Mas então qual é o papel do Presidente? O papel do Presidente... O papel político do Presidente. O papel político do Presidente, é evidente. Qual é o papel político do Presidente? É tornar que não seja possível moderar, fazer com que as coisas não aconteçam, porque nós precisamos de estabilidade. Sim, que é um bem. Porquê? Porque nós sabemos que a moção de censura, quando é colocada em situações em que há a possibilidade de queda do governo, ela acontece. Portanto, nós não queremos que
haja quedas de governo, porque cria instabilidade. Então, o Presidente tem que ser moderador, não é? Encontrar o caminho para que ambas as partes cheguem a um consenso. Que não acontece, realmente, é vermos que aquilo que acontece, que tem estado a acontecer em Portugal nesta altura, não é? Portanto, independentemente das críticas que o Presidente do Partido X ou coisa, é verdade que o Presidente tem chamado as partes para encontrar o consenso, para encontrar o equilíbrio para a governação. Porque é isso que é mais importante para o país. O resto é... politiquices. O resto não serve. Deixa-me citar-te aqui na conclusão da tua dissertação. Vou citar uma parte. Constatamos também que em todas as demissões, quer por iniciativa do Primeiro-Ministro ou mesmo por moção de censura, existem críticas duras dos membros dos governos aos presidentes da República. Aqui estamos a referir aos 3 presidentes que nós tivemos. Volto à citação. Quanto às suas competências e atuação dos mesmos em relação ao governo. O que indica que a figura dos presidentes, no plural, volto à citação, independentemente das limitações constitucionais, está presente em todas as áreas da atividade política, está, na maior parte das vezes, a governar e não a fazer cumprir a Constituição. Tu começas logo as tuas conclusões por aqui, pelo papel dos presidentes na nossa democracia. Como é que tu avaliarias o desempenho dos 3 presidentes que nós tivemos em democracia? Genericamente e resumidamente. Vou dividir isto em 2 partes. Há um grupo em que governou até 2003, o presidente até 2003, com um tipo de Constituição, que tinha poderes diferentes a que nós temos agora. Mas o resultado dos 2, dos 3, tem sido o mesmo. Ou seja, porque a maior parte das vezes o que nós constatamos, o que se constata, independentemente das iniciativas dos governos em demitir, que houve, mas próprio Tomé Vera Cruz, quando se demitiu, fez críticas duras ao Presidente da República, que era do seu partido. Então, alguma coisa está mal. Ok. E porque esta conclusão não é minha, é uma conclusão da análise dos documentos existentes, mais algumas entrevistas que fiz em que se tirou... Levar essa conclusão. Olha. Deixa-me interromper-te para a segunda parte a segunda conclusão. Conclui-se também, e eu estou a citar, que um dos motivos da instabilidade política provém da existência de atores políticos no governo com ligações a interesses financeiros, principalmente na administração pública, que os condicionam nas suas decisões. Também constatou-se a existência de políticos que, independentemente das suas ligações partidárias, têm fortes ligações ao Presidente da República, que torna o papel dos atores políticos no governo numa mera figura de manipulação do Presidente e não em governantes capazes de encontrar soluções para os problemas do país. Fecho citação. Aqui já é o outro lado da moeda, mas curiosamente tu voltas ao primeiro lado da moeda, não é? A outra face, a mesma face. Continuamos no mesmo caminho. Porque isto de ligações, é possível haver ligações, mas temos que separá-los. E não acontece em Santo Tomé e Príncipe. Eu posso ser do partido X, posso ser do partido Y, não é? E poder, na mesma, contribuir para Santo Tomé e Príncipe, colaborar e dar o meu contributo sem questões partidárias. Mas o que se constatou nas análises é que as pessoas condicionam a sua execução, a sua tarefa, a sua própria atividade política, a tutela, um tipo de tutela, nesse caso a tutela presidencial. Sim, por estar ligado ao Presidente da República. O próprio Miguel Trovada criou um partido com rupturas fortes, não é? Com rupturas fortes, com o movimento da mudança, com pessoas ligadas ao Partido X, o partido coisa, e que deu o atual partido, que é o partido do ADI. Não foi de todo o melhor caminho. O melhor começo. O melhor foi. Mas é preciso referir que nós temos que construir, é verdade. E nós temos que aprender com os erros e poder fazê-lo sem inibição nenhuma, não é?
E em São Tomé e Príncipe é que se continua sempre a praticar o mesmo processo, quer o primeiro, quer o segundo, quer o terceiro presidente, continua a praticar o primeiro processo, que nada de bom traz para São Tomé e Príncipe. E é tentar presidencializar um sistema que é essencialmente um sistema semipresidencial, não é? Ainda nunca experimentámos a situação política, digamos, conjuntural ou circunstancial, de termos um governo tão forte quanto o presidente. Será isso que nós estamos a verificar agora? Passarmos já acima das conclusões e vendo um pouco da atualidade, para terminarmos. Temos agora um governo forte, não é? Um governo estável, um governo que ganhou com uma maioria absoluta. Agora vamos ver como é que o presidente vai interpretar esta relação, que acima de tudo tem que ser uma relação cordial, uma relação para trazer a estabilidade ao país. Porque também o presidente também tem, em termos constitucional, tem pouco espaço de manobra para... Essa é uma diferença relativamente à primeira maioria do NSTP, ainda com a Constituição anterior. E há muita gente que não percebe bem essa nuance, não é? Sim, porque qualquer atuação do presidente vai depender muito do trabalho que é preciso fazer na Assembleia. E na Assembleia não tem elementos para fazer, porque é uma maioria absoluta e o presidente não consegue. Mas penso que nós também, os presidentes, tanto o primeiro, agora o último deve ter aprendido com os erros dos outros dois, não é? E vai relacionar corretamente. Vai ser obrigado a fazer a leitura correta desse dado histórico. O ser humano tem que aprender com os erros. Se não aprende, não há hipótese, não é? Não se constrói nada sem primeiro ver o que é que os outros já fizeram e do melhor, não é? Para se combinar e para se construir o que é necessário fazer para São Tomé e Príncipe. Acho que nós caminhamos para um futuro promissor. Não é só porque temos agora a ADI com maioria absoluta, mas porque os atores políticos vão interpretar bem o que é necessário para São Tomé e Príncipe. A aprendizagem está a ser feita. Por isso, é o meu contributo para São Tomé e Príncipe, para nós vermos, analisarmos o que é que realmente... Quantos políticos são tomenses que acham que vão ler essa tese? Eu não quero ser mauzinho, nem quero ser... Não, há muita gente que lê, apesar de um São Tomé ter dito que em vez de comprarem bebidas e não sei o que, passarem a comprar livros para a leitura, que eu acho que ele disse bem. Mas isto está disponível para todos, não precisam comprar, não é? Então todos vão poder ler e aprender, porque também eu, na dissertação, certeza que o caminho que segui, há coisas que preciso que me digam para corrigir, se for para publicar, não é? Portanto, é preciso leituras e eu espero que o façam com melhor gosto e estou à espera das críticas. Não é? Nos próximos tempos, estás a pensar em ir para São Tomé para aprofundar o estudo ou como é que será, enfim, a evolução dessa reflexão? Não, para São Tomé estou disponível para ir, independentemente da dissertação. Penso que, como quadro nacional, há uma estabilidade, não é? Em São Tomé e Príncipe. Há um esboço de projeto e nós vamos contribuir para que esse esboço de projeto se concretize, não é? E que São Tomé siga um caminho diferente do que tem sido até agora. Em termos de ir para São Tomé, para concluir, para trazer mais elementos para a dissertação, estando live, é mais fácil tornar este trabalho mais volumoso, digamos assim. Há uma certa expectativa sobre este governo, o que é que vai acontecer, o que é que pode vir a acontecer, mas eu espero que uma maioria absoluta traga realmente estabilidade. Né? Que seja mesmo um bem e que seja um valor. Não, é um valor. Agora vamos ver como é que as pessoas... Eu faço comentário para a RFI, Rádio França Internacional, e algumas análises políticas que faço. Eu disse na altura em que vai depender muito do relacionamento que as instituições irão fazer em relação a este período. Se fizerem também de outra forma, é um erro grave, não é? Porque a própria população
reagiu massivamente, dando estabilidade. O pedido, claramente, ordenando que haja estabilidade para que se governe normalmente. Quem não entender essa linguagem pode ser castigado politicamente no futuro. Politicamente no futuro, porque também há um projeto. Eu disse esboço, sim, há um projeto. E o que é que pode acontecer agora? Se nós, como São Tomé, se não contribuirmos para que o projeto se realize, isto pode falhar, não é? Há pessoas disponíveis em São Tomé, fora de São Tomé, em Portugal, por outras paragens, para darem um contributo juntamente com os que estão lá, não é? Claro, que deram um sinal de que querem mudança, não é? E vamos fazer isto, vamos fazer isso. Este é o primeiro passo. E é um bom passo. É um bom passo. Walter, muito obrigado por ter estado aqui mais uma vez e esperemos que haja próximas vezes, que é para conversarmos, que é sempre bom conversar contigo. Obrigado. Obrigado. Termina assim esta conversa. Já de seguida, fique atento às notícias que selecionamos para si. A rubrica Notícias tem início com uma pequena reportagem sobre o acontecimento que marcou a semana e colocou o mundo a pensar no valor liberdade de expressão. Mas mais do que o valor de liberdade de expressão, ou se calhar os valores liberdades. Já de seguida irei comentar este tema. Je suis Charlie e Charlie Hebdo foram os hashtags mais partilhados durante esta semana depois dos ataques à redação do jornal satírico francês Charlie Hebdo, no sítio das suas caricaturas mordazes em questões de religião. Numa altura em que o debate sobre a liberdade de expressão está lançado, cartunistas um pouco por todo o mundo juntaram-se e, através do poder do lápis e do desenho, têm vindo a mostrar aquilo que pensam relativamente a estes ataques. A STP-TV presta também as suas homenagens a todos aqueles que faleceram e, sobretudo, junta-se a todos aqueles que acreditam na verdadeira liberdade de expressão. Comentário rápido sobre aquilo que aconteceu em Paris, com o bárbaro ataque à redação, sede de redação de um jornal satírico, um jornal de cartoons, o Charlie Hebdo, pelo extremismo ou pelo islamismo radical. Ou pelo extremismo islâmico ou islamismo radical, como se queira dar o título. Bem, eu tenho que dizer que o ato, efetivamente, e com poucas palavras, o ato foi um ato bárbaro, um ato absolutamente cobarde, dirigido a pessoas absolutamente indefesas. E o curioso disto tudo é que acontece relativamente a um jornal, que é uma revista semanal, que é uma revista satírica, uma revista que vive na base das caricaturas e de artigos de opinião, como é a Charlie Hebdo, e uma revista ainda por cima, e isto, do meu ponto de vista, é significativo, uma revista de esquerda. Os cartunistas eram gente de esquerdas, o editorial, a linha editorial é uma linha editorial de esquerda e progressista. Os próprios cartunistas, nas suas vidas, nas suas atividades paralelas à sua vida na revista, eram cartunistas que faziam banda desenhada também progressista, logo de esquerda, e foi sobre essa gente de esquerda que gentes que eu não sei de que lado são, mas sei que são extremistas e sei que não são, obviamente, progressistas, logo conservadores e radicais conservadores, e foi contra essa gente ou sobre essa gente que os violentos decidiram agir, e agiram de uma forma extrema de tirar-lhes a vida. Eu podia fazer muito mais comentários e alongar muito mais sobre o tema. Faço isto chamando a atenção para o facto de se tratar de um ataque a um meio de comunicação progressista. Faço para que não fique dúvidas nenhumas a ninguém que quem perpetrou esse ataque ao progressismo não pode ser progressista. Ou seja, não são progressistas que matam a sangue frio outros progressistas, é outra gente qualquer que fez esse ato bárbaro. De São Tomé e Príncipe chegam-nos algumas reportagens, fique atento a elas, só favor. Há 4 dias que a atmosfera do arquipélago de São Tomé e Príncipe está afetada pelo fenómeno conhecido por bruma seca. De acordo com os meteorologistas, a nuvem de poeira é proveniente do deserto de Sara. Este fenómeno é provocado porque é uma deslocação da zona de convergência intertropical para o sul e uma entrada do anticiclone dos Açores para o continente africano
vai provocar o vento chamado Harmattan, que vem de nordeste. Como o anticiclone entra para o deserto de Saara, vai fazer com que a poeira desloque para o Golfo da Guiné. Segundo os meteorologistas, todos os países da região de África Central estão nesta altura afetados pela bruma seca e o risco para a navegação aérea e marítima é grande. A 2.000 metros há dificuldade de se ver os objetos e para a aviação constitui perigo. Com a visibilidade reduzida pode pôr em risco a aterragem e descolagem das aeronaves. Os técnicos do Instituto de Meteorologia estão atentos à evolução da situação e a Capitania dos Portos aconselha os pescadores artesanais a evitarem a faina enquanto durar o fenómeno. Alertamos os pescadores sobre o risco de fazerem a pesca de corico, particularmente nesse período. É complicado porque essa neblina retira toda a visibilidade dos pescadores e o risco é muito grande porque a distância mais curta que temos e os pescadores não conseguem avistar a terra. Enquanto não passa a bruma seca, é grande a hipótese de desaparecimento de pescadores, sobretudo em São Tomé e Príncipe, onde as embarcações de pesca são artesanais e sem qualquer equipamento de orientação. A acusação do Ministério Público resulta da investigação do caso arroz podre importado dos Camarões há cerca de 2 anos pela firma Modelo e Alimentação Neves Limitada de Delfim Neves. Os 3 homens, Demóstenes Pires dos Santos, antigo Ministro do Comércio, Delfim Neves, deputado do PCD, Partido da Convergência Democrática, e Wilson Monteverde, ex-diretor administrativo e financeiro do Ministério do Comércio, são acusados de burla qualificada, abuso de poder e corrupção de substâncias alimentares. Os arguidos são igualmente acusados pelo instrutor do processo de terem provocado prejuízos ao Estado santomense com a importação de 900 toneladas de arroz impróprio para o consumo humano e cujo valor para a sua importação foi obtido de fundos públicos sem que o mesmo tivesse sido devolvido ao Estado. O ex-ministro Demóstenes Pires dos Santos e o deputado Delfim Neves são igualmente acusados de crime de fraude fiscal. O Ministério Público considera que as relações entre Delfim Neves e Demóstenes Pires dos Santos, por sinal membros do Partido da Convergência Democrática, se intensificaram com a nomeação deste último em finais de 2012 para o cargo de Ministro do Comércio no 15º governo liderado por Gabriel Costa. A ida de Demóstenes Pires dos Santos para o governo terá servido para que Delfim Neves exercesse a sua influência sobre o ministro e combinar formas de beneficiar a firma Modelo e Alimentação Neves Limitada, de que é sócio e administrador na importação de arroz. De acordo com uma das fontes do Ministério Público, o então ministro encarregou o arguido Wilson Monteverde, pessoa da sua confiança e na altura diretor administrativo e financeiro do Ministério, a proceder à abertura de um concurso público, forjando formas para beneficiar a firma de Delfim Neves. O ex-ministro do Comércio solicitou de igual modo ao seu colega das Obras Públicas e Infraestruturas isenção, entretanto aceite, de taxas alfandegárias durante o processo de transbordo das 900 toneladas de arroz. O empresário Delfim Neves também beneficiou de isenção de taxas junto do governo camaronês, alegando motivos de emergência humanitária em resultado de uma grave crise alimentar em São Tomé e Príncipe. O antigo ministro do Comércio e o seu diretor administrativo e financeiro são igualmente acusados de terem dado ordens para a comercialização do arroz sem o prévio parecer e exame fitossanitário de instituições competentes, quando mais tarde veio a se revelar que o mesmo era impróprio para o consumo humano. Encerrada a rubrica Notícias, seguimos para as minhas sugestões. Eu, como estive aqui com o Walter Vera Cruz a falarmos e a refletirmos sobre a política de São Tomé, são 2 livros sobre São Tomé e Príncipe, ou relativamente a São Tomé e Príncipe, que eu, enfim, quero aconselhar. Eu desconfio que um deles até já o tenha feito aqui, que é O Nacionalismo Político São Tomense, volume 1 e 2, um livro de Carlos Espírito Santo, 2012, da editora Colibri, que faz, do meu ponto de vista, a mais profunda análise sobre o nascimento do nacionalismo são tomense. Nacionalismo que deu origem, obviamente,
ao nosso movimento independentista. É um livro obrigatório para qualquer São Tomense e para qualquer pessoa que queira... São 2 livros, aliás, obrigatórios, são 2 volumes, para os São Tomense e para qualquer pessoa que queira olhar para aquele país em profundidade. Um outro livro, também curioso, isto sim não é um ensaio, é um romance, mas um romance muito realista, que é um livro que já saiu em 2006, da Dom Quixote, Lenin Oil, de Pedro Rosa Mendes, e com ilustrações, se não me engano muito, do Alain Coroel, que é por falar em desenhadores, é um excelente desenhador. O Lenin Oil é a definição daquilo que é a ganância sem limites, até o ponto da instabilidade que verificamos na tese do Walter Vera Cruz, das elites são-tomenses pelo poder, ou seja, por aquilo que o Estado fornece como benesse e como sustentação de um estilo de vida. Lenin Oil é uma narrativa, é uma ficção que deixa a nu toda a nossa debilidade, ou toda a debilidade das elites são-tomenses, das elites predadoras são-tomenses. Chegamos ao fim, mas não posso deixar de lhe agradecer por nos acompanhar. Conto consigo no próximo sábado às 18 horas para mais uma emissão. Já sabe, eu sou a Abílio Neto, esta é a STP TV, a sua nova televisão.